amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Já está aqui conosco o professor Hamid Alexandre Cecim, da UFTM, que é consultor deste programa. Professor, bom dia. O senhor deve ter lido nos jornais aí nos últimos dias uma questão que aparentemente se trata de um erro médico. Um médico teria esquecido uma pinça dentro de um paciente durante uma cirurgia. Aliás, eu conheço o médico, se trata de uma pessoa estimadíssima na cidade, profissional da mais alta competência. E a pergunta para o senhor é o seguinte: numa cirurgia, quem se encarrega dos instrumentos, de preparar os instrumentos antes e após a cirurgia? É o instrumentador. Esse profissional é o que? Médico? Não, enfermeiro? Pode ser médico, pode ser enfermeira. E ele que tem que fazer a contagem antes e depois. Porque às vezes é difícil o médico cuidar de tudo, né? Se está esterilizado, se não está, se está faltando isso ou aquilo. Isso não é responsabilidade do médico durante a cirurgia? Se o instrumentador for médico, sim, ele é responsável. Se for qualquer outro profissional, ele é o responsável. Mas não é o cirurgião, o próprio cirurgião? Não, o cirurgião cabe a parte mais delicada de fazer. Geralmente ele designa alguém, que não sabe quem é agora no momento, que pode ser o segundo auxiliar, o primeiro auxiliar, ou a enfermagem, né? Agora, ele costuma, o médico, o cirurgião, fazer uma pesquisa dentro da barriga, ver se não tem alguma coisa e tal. E é difícil, às vezes, um determinado instrumento fica escondido, principalmente o abdômen, que tem peritônio, tem alças intestinais, né? Então, é realmente uma situação difícil e acho que culpar um médico aí, antes de ouvir toda a equipe, não é correto. Perfeito. Uma velha questão aqui envolvendo a sua área, professor. Chegou às minhas mãos essa bula aqui de um medicamento, que não vou dizer o nome, que diz o seguinte, que é um medicamento cuja ação principal se faz sobre a cartilagem que reveste as articulações. O uso do medicamento por períodos prolongados demonstrou uma ação regeneradora da cartilagem. Olha, está claro hoje que não existe regeneração de cartilagem. Essa substância, ou qualquer substância, pode atuar de uma outra forma, inibindo talvez impulsos nervosos. Existe uma substância chamada substância P, né, que ela inibe a transmissão do fenômeno doloroso na periferia, quer dizer, não o deixa chegar ao sistema nervoso. Essa realmente atua nas terminações nervosas, mas não inibe cartilagem. Aliás, é preciso ficar claro que esses medicamentos à base de glucosamina, tiamina, etc., que regenerariam a cartilagem. Isso em verdade, não existe nenhum estudo comprobatório disso, nem os antigos, nem os recentes. Nenhum laboratório conseguiu esse milagre ainda? Conseguiu só no papel, quer dizer, na propaganda médica. Agora, de regenerar a cartilagem é só com transplante. Quer dizer, fazer a injeção de células, né, sadias ali. E isso não deu certo. Isso foi tentado já na Escola Paulista de Medicina e não houve nenhuma diferença com o perigo do indivíduo levar um câncer ali naquela célula que ele vai implantar. Então, regeneração de cartilagem, tratamento de artrose, é para artrose, né? Certamente deve ser. A artrose trata-se com anti-inflamatórios, exercícios e medicamentos. E não é só isso não. Tem que corrigir vícios posturais. Por exemplo, o indivíduo que tem joelho valgo ou alteração no pé, pé equino ou pé varo. Então, qualquer desequilíbrio pode levar à artrose. E principalmente obesidade. Se o indivíduo pesar 100 quilos, são 100 quilos sobre a cartilagem. Ele tem que diminuir o peso. Não há milagre aí se ele não emagrecer. Perfeito, professor. Apresente o nosso convidado especial de hoje.
O nosso convidado especial, ele é o diretor, é o coordenador do curso médico, que é uma terminologia usada atualmente na universidade. Em vez de falar diretor do curso de medicina, da Faculdade de Medicina, ficou coordenador do curso de medicina, né? Então seria como se fosse o diretor do curso de medicina, é pediatra, também professor de pediatria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E especialista, entre outras coisas, né, com poricultura, né? E agora ele está tendo uma atuação, uma responsabilidade na Unimed pela medicina integral. Quer dizer, essa medicina no termo mais amplo da palavra. Aliás, vamos falar sobre a medicina integral aqui. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Quais são os principais pontos de discordância entre os adeptos da medicina acadêmica e a medicina integral? Não, na verdade, não existe divergência, né? A medicina acadêmica, ou seja, aquela que segue mais rigidamente as normas, a ciência, ela preza pela prevenção, né? Hoje, cada vez mais a gente sabe que o preço da prevenção é muito menor que o preço de se curar algo que já está com problema, já curar uma doença. Então, todo investimento hoje de inteligência dentro da medicina é deslocado uma grande parte para a prevenção. Mas me parece que a medicina acadêmica se preocupa com o problema setorizado ou localizado, ao passo que a medicina integral não. É isso? A diferença é essa? Eu diria assim, se a gente trabalhasse a medicina acadêmica, vamos mudar o termo, aí seria as especialidades, né? Assim, às vezes existe alguma tendência a olhar mais partes do corpo, né? Mas isso na formação médica hoje se toma bastante cuidado para que o especialista nunca se esqueça da medicina como um todo, porque nós não temos ali, por exemplo, um fígado doente. Nós temos um paciente completo, uma pessoa, né, fisicamente, psicologicamente, que existe um problema que está resultando em algum problema ali no fígado, por exemplo. Então, aquilo tem que ser visto de uma maneira como um todo, tá? Então, assim, essa medicina que ficou muito localizada, nas faculdades de medicina a gente tem tentado acabar com isso, né? Porque a pessoa tem que ser vista como um todo. Já nos primeiros anos da medicina, os acadêmicos que chegam, já existe um filme tradicional que é colocado de um médico que chamava os pacientes até pelo nome, pelo número, né, ou pela doença, e aí mais para frente esse médico adoece também, tem uma doença, e aí ele sofre o mesmo problema, e quando ele sara, aí ele muda completamente o jeito dele de agir, que ele percebe que ele estava sendo tratado como um objeto, como uma coisa. Isso, né, tem uma explicação, também, com o progresso da medicina. Porque existe o outro lado desse pensamento, né? Com o progresso da medicina, ficou difícil ao médico, no exercício profissional, de dominar toda a medicina. Não consegue esse domínio integral. Por isso que existe a especialização. Mas isso não impede que o médico ele tenha uma visão geral da medicina. Ele precisa ter essa visão geral e permanentemente atualizada. Quer dizer, quem vai tratar do infarto do miocárdio vai ser o cardiologista. Não há dúvida que ele é o melhor especialista para tratar disso. Mas qualquer clínico, ele tem que ter as noções fundamentais para que ele possa fazer um encaminhamento. E aí que está o problema da medicina. Quer dizer, não saber diagnosticar, no mínimo, diagnosticar para fazer uma boa triagem. Então, não há como, não existe essa separação. Agora, o que existe realmente, é o que o Luciano falou, lá no curso de medicina, a tendência é que o indivíduo aprenda tudo, porque tem muito indivíduo que quer, por exemplo, especializar no terceiro ano. Não, eu quero fazer ortopedia, eu não vou mexer com mais nada. Não há como não ter que mexer com mais nada, porque todas as especialidades são ligadas, né? O indivíduo pode ter uma necrose de cabeça de fêmur do ortopedista,
e ele não saber qual é a causa. Por exemplo, pode ser um medicamento que ele está tomando, não é só a fratura. E daí por diante, o conhecimento tem que ser amplo, o indivíduo tem que estudar, atualizar. E isso é difícil. Quer dizer, você englobar tudo, saber tudo de medicina é muito difícil. A medicina integral é um avanço ou um retrocesso? É um grande avanço. Outro aspecto da medicina integral é que é um trabalho em equipe. Então, não é apenas o médico. Então, nós temos uma equipe de profissionais. Mas claro, isso não torna a medicina mais cara para o paciente? Quando ela é feita dessa forma preventiva, que é o grande ênfase da medicina integral, da saúde integral, ela vai trazer o benefício futuro. Porque se num primeiro momento você precisa de muitos profissionais e isso encarece, num segundo momento você consegue prevenir bem melhor a doença. E aí eu não tendo a doença, eu vou ter o lucro de não gastar com a doença, porque é extremamente mais caro tratar uma doença do que prevenir. Eu acho que aí, Ayrton, esse departamento, para dar um exemplo de como ele é necessário, é que o paciente pode ser tratado em casa. Quer dizer, o tratamento domiciliar. O médico vai lá, a enfermagem vai lá e trata do indivíduo. Aí tem um ganho psicológico, porque o ambiente hospitalar, todo mundo sabe que não é um ambiente assim de hotel 5 estrelas. Né? Ele tem aquela ação do indivíduo vai lá, faz a injeção nele, que tem que tomar todos os outros procedimentos. Isso diminui o custo, inclusive, porque foi falado em custo, né, Luciano? Sim. Isso diminui o custo de internação, de medicação. Evita a infecção hospitalar? Medicação, vamos dizer, desnecessária, por vários motivos. A propósito, professor, essa questão da infecção hospitalar, ela é tratada com a seriedade que merece? Não se ouve falar em índices de infecção hospitalar em Uberaba. Eu não sei se isso é para evitar um pânico entre as pessoas que eventualmente precisem ser internadas ou se é questão de lobby. A infecção hospitalar, os centros de excelência de medicina no Brasil, o índice é de 0,5% a 3%. Porque ela é rigorosamente... Índice zero não existe no hospital. Não, zero não existe. Sempre alguém pode ter uma infecção por deficiência imunológica. Por exemplo, o Serjão, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, ele teve uma infecção hospitalar adquirida através do ar-condicionado e uma bactéria desconhecida na época. Então aí não é culpa do hospital. Agora, é culpa do hospital quando não existem protocolos que no papel, checar um por um. E geralmente isso é uma coisa difícil, né? Pelo menos eu não conheço dessa checagem. Antibióticos necessários. Aí já é um problema de saúde pública brasileira, né, Luciano? Agora até tentando melhorar isso com a receita obrigatória para se liberar antibióticos, né? Isso tende a melhorar, porque o uso indiscriminado de antibióticos acaba favorecendo o desenvolvimento de bactérias resistentes e que em ambiente hospitalar elas se desenvolvem com uma resistência muito maior. Mas assim, de uma maneira geral, os hospitais de Uberaba, se estivessem tendo índices altos acima, isso não é uma coisa que consegue se esconder. A infecção hospitalar, se ela passa de um nível tolerável, ela acaba aparecendo e medidas são tomadas. Porque todos os não há hospitais como maquiar isso. Difícil. Isso é uma coisa que aparece. Agora, todos os hospitais têm as comissões, né, de infecção hospitalar que atuam com os protocolos que o professor Hamid citou. Então, assim, hoje já está muito bem estudado e existem controles. Agora, mesmo com tudo isso, há pouco tempo a gente teve esses eventos de bactérias multiresistentes. Isso, de vez em quando, acontece mesmo. Mas aqui isso não tomou grandes proporções, não foi para frente. A gente não tem relatos no momento de nada que possa assustar a população de uma internação hospitalar. Está dentro dos índices que a gente tem visto por aí. Né? Luciano, mas você acha, por exemplo, que numa UTI, em que vários doentes de várias especialidades
não propiciaria essa infecção, onde é localizada, né? Não vamos aqui exagerar a estatística e tal, mas numa UTI que não há separação de pacientes, né? Você tem doente de tudo quanto é tipo, você tem queimado, você tem cardiopata, você tem pneumopata, e tudo um perto do outro. Você não acha que isso pode causar problemas? É claro que assim, as condições ideais de hospitais, de UTI, Uberaba não deve estar dentro dos melhores hospitais de São Paulo, do Rio, de Brasília. É claro que eu não acredito que tenha as melhores condições comparado aos melhores hospitais, mas também não estamos entre os piores, né? Então, eu acredito que nós temos condições razoáveis hoje em Uberaba. Olhando assim para índices intoleráveis, nós não estamos. Agora, olhando para um lado, por questões de podemos melhorar, sem dúvida. E o paciente de enfermagem, ele está muito sujeito à infecção hospitalar? Na verdade, ou mais sujeito? Na verdade, esse ambiente de UTI preocupa mais, porque na UTI existem os casos mais graves, né? De diversas especialidades. Diversas especialidades. Então, assim, talvez seja um lugar assim de maior risco para que aconteça essas infecções de bactérias multiresistentes. Mas em qualquer ambiente, qualquer local do hospital, isso tem risco. Doutor Luciano, o senhor como diretor da Unimed, a Unimed tem se preocupado muito ou mais com a formação dos profissionais, ou com a qualificação desses profissionais, e não apenas com a prestação de serviço? A Unimed ela tem uma grande preocupação com comitês de especialidade, formação desses comitês. Já foram criados? Foram todos? criados. O que acontece é que alguns comitês têm pessoas mais dinâmicas, pessoas com mais... porque assim, a gente envolve o cooperado. A diretoria não tem condição de... Ela, por si, nós somos em 5 diretores, nós não temos condição de dentro aí de 20 comitês, 15 que são criados, e dentro de 600 cooperados, ir atrás de todos. Mas o interesse é dos cooperados. É claro. Afinal de contas, a Unimed é de todos eles. Exatamente. Mas, por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu sou diretor e eu sou pediatra. Então, o comitê de pediatria se reúne mensalmente, né? A Unimed fornece o anfiteatro, o projetor, né? Até um eventual lanche que precise lá para dar um apoio, né? Todo esse apoio a Unimed fornece. Então, a gente tem lá um dia por mês. No nosso caso, é a segunda terça-feira de cada mês. E toda terça a gente leva um tema, ou que os pediatras estão pedindo, ou que surge uma coisa, por exemplo, época de dengue, a gente leva alguém, um profissional da dengue, para dar um alerta para os pediatras. Quer dizer, é uma formação continuada dentro da pediatria. Voltada para a saúde pública. Para a saúde pública, para o interesse principal que a especialidade estiver precisando, né? E existe, por exemplo, o otorrino faz isso com frequência. Então, existem alguns comitês que decolaram, vamos dizer assim, e já estabeleceram um dia e fazem reuniões mensais. Existem outros que fizeram uma reunião e não conseguiram fazer a segunda, e a gente está tentando dar um apoio. Além disso, a gente tem reuniões que é para todos. Por exemplo, em outubro nós fizemos uma reunião, inclusive uma reunião bastante interessante, que nós levamos advogados, juiz, Por que advogado e juiz numa reunião de médicos? E levamos pessoas do Conselho de Medicina, Regional de Medicina, para discutir erro médico, para discutir prevenção, para o médico saber assim, os tipos de problemas maiores que acontecem. Qual era a intenção? Catequizar o médico ou o juiz e o advogado? A intenção era a intenção preventiva, para o médico ficar mais atento a esses problemas, que hoje são muito frequentes, né? Saber assim, quais são os processos mais frequentes, muitas vezes de problema de diálogo. A falta de diálogo, às vezes a falta de saber lidar com o paciente gera muito mais processo que o próprio erro médico, né? Na verdade, às vezes não teve erro, mas houve um diálogo inadequado, né? Essa relação médico-paciente inadequada que acabou gerando. Que acaba sendo uma relação delicada. Exato. Porque o paciente está num momento de fragilidade. Exato. Na verdade, a relação médico-paciente ela é fundamental. O professor Hamid sabe. Apesar da gente trabalhar muito com ciência, a gente sabe assim que uma relação, se ela é boa, às vezes o médico passa um remédio errado e o paciente se cura.
Se a relação é ruim, é o contrário. Às vezes você faz tudo corretamente, você passa o remédio certo, o paciente não se cura. Porque essa parte psicológica, essa parte de interação, ela é fundamental. Então, essa é uma parte assim que a gente queria dar ênfase para os médicos, né? Até Aí porque... entra também a medicina integral? Essa relação Claro, médico-paciente? claro, porque a gente tem que enxergar o paciente como um todo. Tá? Agora, na saúde integral, a gente tem as condições, como eu disse, de profissionais. Então, assim, se eu tenho um assistente social que faz uma visita domiciliar e traz isso para a equipe, eu tenho uma visão muito mais ampliada da vida daquele paciente do que ele me contou na entrevista, por melhor que seja a minha relação. Se eu tenho um médico que faz a visita, se eu tenho uma enfermeira que tem um outro aspecto, se eu tenho uma psicóloga que senta com ele e conversa, e isso depois é somado na equipe, a visão integral ela é muito mais profunda. A medicina integral dá mais ênfase aos demais profissionais, e não exclusivamente ao médico. Ela reconhece, por exemplo, a importância de uma visita da assistente social. Nossa, é fundamental. Nós já tivemos diagnóstico que nós só fizemos depois da visita. A hora que a assistente trouxe o relato de como era a vida ali do paciente em casa, é que a gente conseguiu entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Luciano, mas eu acho que o Wellington queria perguntar, nessa reunião com juízes, doutores e tal, é a judicialização da saúde. Ah, sim. Porque existe um exagero, né? Um exagero de prescrição de medicamentos caros, desnecessários como primeira atividade, e o juiz ele tem que ir pelo que o médico fala. Exames também, né, professor? Exagero, assim, exame então nem se fala, hoje, porque nós vamos batendo isso aqui. Nós estamos tendo um problema atual. A Unimed já detectou o exagero dos pedidos de exames? Uma das primeiras coisas que nós detectamos, e dentro desses comitês, nas primeiras reuniões, foi exatamente mostrar a não necessidade de certos exames. Por exemplo, na pediatria, nós fizemos uma primeira reunião mostrando que o raio-x de seios da face, para diagnóstico de sinusite aguda, ele não tem o menor cabimento de ser feito. Isso você irradia a criança e não traz nenhum dado a mais. Entendeu? Você pode consultar livros, nós já fizemos reunião com os otorrinos, né? E é comum o pessoal pedir esse tipo de exame? Era extremamente comum aqui no nosso meio, drasticamente, mas ainda nós temos colegas colocando justificativas de pedido desse exame, que não porque assim, não é que é totalmente proibido. O médico, em situações especiais, em algumas situações, ele pode pedir e justifica. Em nenhum momento a Unimed tem o papel de proibir o médico de atuar. Ela só traz o conhecimento, nesses comitês a gente leva o que há de mais moderno, para que ele tenha uma formação continuada, atualizada, para que ele faça o exame realmente que seja necessário. Visando o custo, mas visando também a saúde, porque assim, se eu faço um exame desnecessário, eu posso estar expondo aquela saúde, igual no caso, fazer um raio-x, expor a radiação sem ter necessidade, então eu não estou ajudando. Luciano, às vezes, até a tomografia computadorizada, que o exame seria ideal, às vezes não há indicação. É uma gripe, é um resfriado comum que pode afetar. Clínico, né? O diagnóstico clínico, ele não é o primeiro. Nós já vai pedindo exames. Vou ver se tem isso. Não. O exame é pedido para confirmar uma hipótese previamente feita. Porque também a tomografia, ela é agressiva. É agressiva. Mas a tomografia entraria, por exemplo, no caso que a gente está falando de sinusite, para os casos de complicação. Então, num primeiro momento, o tratamento é clínico. Agora, uma criança que começou a fazer sinusite de repetição, mas isso nem é para um pronto-socorro, isso já vai para um consultório, para ver com calma por que isso está acontecendo e tal. Mas ali, num quadro agudo, para começar um tratamento imediato, o diagnóstico é clínico, tá? E às vezes... Você falou, desculpa a interrupção, Sim. Você falou de consultório porque em pronto-socorro estão pedindo tomografia? Às vezes se pede até ressonância, tomografia, em coisas assim que não tem assim, cabimento de se pedir e acontece, né? E às vezes, sabe uma outra coisa que acontece muito? Aí tem a ver com a reunião com o juiz, pressão de família. O paciente chega pressionando, eu quero que faz um exame, eu quero, e se não fizer, vai chamar a polícia, vai fazer BO, vai abrir um processo. Professor, mas esses casos não são pequenos, não, porque, desculpe, mas às vezes joga-se
para cima da família a responsabilidade sobre isso. Não, acontece os exames porque a família pressiona. Não, mas isso não é Mas quem justificativa, leva né? alguém, por exemplo, num pronto-socorro? Uhum. Né? Normalmente o paciente é tirado das vistas do acompanhante. Onde haveria a pressão da família nisso aí? Não, normalmente hoje a família acompanha até dentro do centro cirúrgico, cesariana, hoje o acompanhante vai Mas dentro do isso não centro pode, cirúrgico. Luciano. Não, Mas isso é lei. Na lei? Isso é lei, Mas lei que é obrigatório. paramentado, né? Não, paramentado, claro. Mas e Põe o pai, a mãe, agora não pode ir uma assistência completa lá para assistir, né? Como às vezes a família quer entrar, quer todo mundo ver e tal, até na consulta. Doutor Luciano, essa situação de excesso de exames complementares, sempre que eu abordo isso em minha coluna no Jornal da Manhã, alguém me passa e-mail dizendo, não, isso são as operadoras para reduzir custos. Elas ficam negando, obrigando os médicos a não pedirem exames para reduzir custos. Como tratar dessa questão, fazendo a população entender Falou uma isso? coisa certa, por exemplo, operadora pura, ela tende a fazer isso mesmo. Querer proibir o médico de pedir exame e muitos médicos se sujeitam a isso. Agora, a Unimed, ela é uma operadora, mas ela é uma cooperativa. Então, ali o médico é dono. Então, ninguém pode proibir ele de pedir. O que a gente faz é levar essa formação atualizada para mostrar quando há necessidade. E sempre que o médico pede um exame, nós não temos o poder de negar. Se ele pediu, ele vai fazer. Só que a gente pede justificativa, às vezes a auditoria mostra que não está caminhando tão bem, às vezes a gente chama para conversar, fala que tem material atualizado para ser lido, mas negar de tudo nós não podemos. Essa reunião do comitê com os pediatras aí, sobretudo Sim. nessa questão do raio-x, a que o senhor se referiu. Depois dessa reunião, houve redução no número de pedidos? Muito grande. Ou Praticamente seja, fica zerou. comprovado de que há exagero. Realmente existe. Agora, esse lado, só para completar, eu queria falar do paciente, da família fazer pressão. Isso não justifica o médico fazer o exame. Sim. Entendeu? Até porque ele é senhor absoluto. Se a família, se eu fizer o exame porque a família pediu, eu estou A sua competência. Tirando a minha competência, exatamente. Eu estou falando, não, então vocês é que sabem o que precisa pedir, não eu. Então, assim... Agora, com essa judicialização da medicina, o médico também não fica com medo de, quando o paciente pede, não, eu quero fazer determinado exame, ele não fica com medo de, ao não prescrever o exame, ele ter problemas com a justiça? Ele fica com medo, sim. E uma das intenções dessa reunião que a gente fez foi, primeiro, mostrar para o médico esse lado preventivo, que essa relação médico-paciente resolve esse problema. E quando existe uma boa relação, a família acredita no médico. Se não acredita, é melhor procurar outro. Agora, o médico não pode ficar rosnando para o paciente. tem que saber conversar, né? Eu, por exemplo, com a pediatria, se eu não tiver uma boa relação com a mãe, com o pai, não adianta, né? Não adianta eu passar o remédio certo que o menino não vai A sarar. medicina é, sobretudo, uma questão de confiança entre as partes. Começa por aí. Ela começa com a confiança, começa muito bem. É claro que depois vem a parte de competência, do tratamento correto e tal. Então, é uma somatória. Mas se começar mal, sem confiança, aí a outra parte ela é muito prejudicada. Às vezes, fazendo o tratamento certo, não funciona. Agora, o outro lado que eu queria falar da reunião é o lado dos juízes também entenderem, né, que a medicina não é uma ciência exata, não é matemática. Não é uma coisa assim, você lê no livro que em determinada situação você pede um exame, mas não vem as exceções ali dentro do livro. E aí as exceções a gente só aprende na prática, né, o que é bem complexo. Então, assim, para o juiz entender, assim, que não é uma coisa assim, um erro, quando fala-se de um erro médico, não é uma coisa assim, um médico sabia que tinha que fazer desse jeitinho, se ele não fizesse, ia dar aquilo. Não é bem assim. Aí tem um exemplo, Wellington. O indivíduo tem uma dor de cabeça. Pede uma ressonância. Né? Dor de cabeça comum. Muito tempo, prolongada e tal. Se o médico negar, não, você não precisa, e depois esse sujeito faz a ressonância e tem um tumor cerebral, eu acho que o juiz tinha que entender que essa é uma exceção e não é a regra. E pode não ser um erro médico, né? Pode ser um grande profissional, porque o tumor estava em fase inicial. Agora, é erro médico se o indivíduo não faz um exame neurológico bem feito. Sim. Se fizer o exame neurológico bem feito, ele clinicamente vai detectar. E para isso que a Unimed está pedindo justificativa.
Quer dizer, o médico tem que descrever, eu achei isso, isso, isso. Agora, se ele não achou nada no exame clínico e o indivíduo tem o tumor, aí é coisa séria. Professor, é por isso que o senhor diz tanto que uma consulta médica tem que ser feita com calma? Com calma. 50 minutos a 1 hora, no mínimo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Talvez em Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando aqui com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, e com o professor também da UFTM, Luciano Santiago Borges, que é diretor do setor de Medicina Integral da Unimed. Aliás, é diretor do setor de Medicina Integral ou diretor da Unimed cuidando do setor de Medicina Integral? Porque nós temos 5 diretorias na Unimed. Na minha pasta está Saúde Integral, seriam recursos próprios a minha pasta. Então, é a Saúde Integral, que compõe a medicina preventiva e a internação domiciliar, que é a medicina domiciliar. E também a farmácia da Unimed também está na minha pasta. E qualquer outro recurso próprio, ambulatórios próprios, essas tendências, futuramente um hospital próprio, isso aí entraria na pasta. Por que as empresas de plano de saúde e cooperativas também estão recorrendo às próprias farmácias? Bom, a farmácia Unimed, ela é estratégica. Nós não temos uma farmácia para ganhar dinheiro. O trabalho da Unimed, o negócio da Unimed, da cooperativa, é vender plano de saúde. E bons planos de saúde com bons médicos atendendo, né? Nós não temos nenhuma vocação para vender remédio e ganhar dinheiro com remédio. A farmácia, ela vem agregar valor. Então, quando eu tenho uma farmácia que eu garanto o medicamento de confiança, que eu tenho farmacêutica o tempo inteiro, que é o nosso caso, né, que não é o caso de todas, né, a gente sabe que por aí não é assim que acontece, mas até porque a Unimed é mais visada, então a gente faz a coisa impecável. Então, nós temos farmacêutico o tempo inteiro, nós temos profissionais treinados, nós temos um atendimento diferenciado. Ou seja, se um cliente chega lá e não tem o medicamento, numa farmácia qualquer falar, infelizmente não temos, temos outro, temos esse, toma esse aqui. Tá. Lá não temos esse. Vamos ligar para o seu médico, né, que é o cooperado, porque lá também só se vende para cliente Unimed. Sim. Então, receita de cooperado. E se ele autorizar uma troca por outro medicamento, nós vendemos o outro, senão nós não vendemos. Não tem por terapeuta. Não tem por terapia, não tem troca não tem assim, uma propaganda para o médico da farmácia assim, sua receita não é trocada. Ou nós vendemos o remédio que você passou, ou te ligamos com algum problema, quer que compre. E se não tiver na farmácia de jeito nenhum, a gente vai comprar e providenciar esse medicamento. Então, é uma farmácia que não tem objetivo de lucro, tá? Ela vem agregar para a gente ter uma confiança. Eu posso falar para o meu cliente, você vai numa farmácia que não vão trocar minha receita, que eu garanto a qualidade do medicamento, que eu sei como é que é feito as compras, que eu garanto a qualidade de atendimento, entrega em casa sem cobrar, leva a maquininha de cartão de crédito em casa também sem custo. Então, assim, a gente traz facilidades para o nosso cliente. Por exemplo, no caso da medicina integral, um grande objetivo da farmácia, eu tenho lá clientes crônicos, que fazem uso crônico de medicamento. Então, se ele comprar na nossa farmácia, primeiro que a gente consegue um preço razoável, né? Existe sempre um estigma, a farmácia de média é mais cara. Quando ela entrou no mercado, ela fez todas as outras farmácias baixar o preço, porque o nosso preço era o melhor. Só que, é claro, nós não viemos para competir com grandes redes. Então, eles acabam conseguindo, em alguns medicamentos, preço melhor. Mas, de uma maneira geral... Porque compra em larga escala. Em larga escala. E a Unimed, infelizmente, ela não, apesar de ser nacional, ela não tem essa integração grande a ponto de pegar todas as farmácias. Cada uma é cada uma. Cada uma é cada uma, infelizmente. E é difícil, não é falta de tentar juntar todo mundo. A Unimed Uberaba está na camisa do Fluminense também ou não? Não, na verdade, essa é a Unimed do Rio, né, que está na camisa do Fluminense, né? Inclusive, outro dia eu estava olhando lá o custo disso e eu vi uma conversa que não me convenceu. Diz que custa 32 mil por mês para a Unimed, pô, que lá você acha? Ah, mas de forma nenhuma. Deve ser muito mais, né? Isso é coisa de milhões. E eu acho que a camisa né? de jogador de futebol não é lugar para fazer propaganda de plano de saúde ou tal. Acho que tem outro lugar para fazer essa propaganda, né? É aplicar na informação
e não num lugar que corre a bola ali, que todo é diferente, né? Eu acho que fazer Mas é negócio, né, professor? Mas esses É patrocínios... marketing, né? É o marketing, que às vezes, Pois às é, vezes mas- não como a gente gostaria, né? mas esse patrocínio, ele não é um patrocínio ético. Né? Você patrocinar um congresso, coisa, agora patrocinar camisa de um jogador de futebol. Com certeza dá retorno para o plano, professor. Ou para os planos. Aliás, doutor Luciano, por que plano de saúde é tão caro, hein? Sobretudo para as pessoas mais idosas. Nós estamos falando de planos de saúde de empresas e cooperativas sérias, né, que preocupam realmente em proporcionar uma boa assistência ao assistido. E não dessas coisas que estão por aí. A medicina ficou cara, né? Quando a gente tem a medicina integral e preventiva, é para reduzir custo também? É também, porque a medicina ficou muito cara. Porque quanto mais a gente investir em prevenção, a gente consegue baixar os custos, porque não tem milagre. Você tem custo altíssimo em hospitais, você tem custo altíssimo em laboratórios, né? E isso subiu, se você for ver a inflação, subiu muito acima de todo o restante. Custos de um exame, custo de medicamento, isso sobe muito acima do que se divulga de inflação. Então a medicina foi ficando muito cara. E hoje a medicina integral, então, ela trabalha muito desse lado, mas não é que a gente quer fazer economia, é que é necessário, porque ninguém dá conta hoje, não há plano, por mais caro que seja, que dê conta de ficar tratando só a doença. Se ele não investir, isso é também o governo, né? Se o governo não investir em prevenção, ele não tem condição de tratar apenas o resultado. A medicina integral é a base da constituição dos PSFs? Programa de Saúde da Família? O PSF leva para essa linha, realmente. É um trabalho em equipe, é um trabalho com visita domiciliar, é um trabalho essencialmente preventivo. Essa parte, eu estava falando da monitorização de medicamento que tem a ver com a farmácia. Outro trabalho da farmácia é isso. O paciente que tem um medicamento crônico, nós monitorizamos. A hora que está acabando o medicamento, a gente já liga e já tenta fazer um preço diferenciado para ele não deixar de comprar e não deixar de tomar. Porque se ele tem um problema cardíaco, ele para de tomar, aí ele faz um problema sério, por exemplo, um infarto, aí ele vai para o Fica mais UTI, sério. muito mais caro, muito mais caro. Então, aí o pessoal fala, nossa, mas essa farmácia é cara, né? Mas e o resultado de eu não ter o doente adoecendo e causando uma internação de UTI? Né? Então, isso é difícil de medir. É por isso que a preventiva, muitas vezes o pessoal não investe tanto, porque dá uma sensação que você está gastando muito com aquilo. E é difícil de medir exatamente quanto a gente tem uma previsão, assim, a gente provavelmente economizou tanto. Né? Deixaria de gastar tanto gastando isso. Mas, assim, de uma maneira geral, dá uma sensação que você está gastando e você não vê aquele retorno imediato. Então, é por isso que Luciano, não se gasta mais do que E nos como fins de deveria. semana? Como é que anda a medicina integral? Porque nós sabemos que fim de semana em Uberaba, né, tudo para, inclusive a urgência, às vezes você precisa remover um paciente do seu departamento para um hospital. Como é que está no fim de semana? A medicina integral não para, porque em termos assim, por exemplo, os pacientes que estão internados domiciliar, nós temos os técnicos de enfermagem que continuam fazendo a medicação o tempo inteiro. Então nós temos uma equipe que cobre o final de semana. E se houver necessidade de remoção, nós temos a ambulância contratada, que qualquer paciente nosso que precisar, ele é removido para o hospital numa necessidade, qualquer horário. Então nós somos, assim, nesse aspecto de manutenção do tratamento é 24 horas. Agora, a preventiva não funciona Fim de semana. Mas a preventiva já é para aquele doente que saiu da internação domiciliar e ele entra num grupo. Por exemplo, nós estamos criando agora lá um grupo antitabagismo. Então, o pessoal se reúne, os médicos mandam os pacientes, eles vão lá, formam um grupo e ele começa a fazer uma reunião semanal de apoio com uma equipe multidisciplinar, que dá todo aquele apoio. E dá o remédio, Luciano? O remédio, se o médico prescrever, a farmácia Unimed faz o menor preço específico para o programa. Só participa do grupo o paciente encaminhado pelo médico. Pelo médico, ele tem que ter uma ficha que o médico está acompanhando ele, senão ele sai do programa. E tem muita gente no programa? Tem, nós já começamos com grupos, a gente faz grupos de 10 a 15, e aí faz um tempo aquele grupo, depois abre outro grupo.
né? Mas é uma coisa inicial, nós estamos no primeiro grupo ainda, nós ainda não tivemos. Nós temos o grupo, por exemplo, lá do pré-natal, o curso de pré-natal. Então, as mães que estão grávidas, e a gente chama curso casal gestante. Então, vai o pai, vai a mãe, vai, às vezes, vó, tia, parentes vão. Já teve, inclusive, casos que a mãe estava de repouso, que o obstetra colocou, e o pai foi no curso, sozinho, né? Então, nós lá ensinamos muito sobre amamentação, vacinação, primeiras vacinas da criança. E o homem aprende sobre amamentação? Aprende. Ele pode ajudar a gente esposa? brinca que o pai amamenta, viu? O pai amamenta. Como que o pai amamenta? Quando ele apoia a mãe, quando a mãe está cansada, a nenê chora, ele vai lá e faz o bebê dormir, troca uma fralda, aprende a trocar fralda. Nós ensinamos, os pais lá saem trocando fralda direitinho. A propósito, nesta inversão de valores que às vezes nós jornalistas fazemos, eu vi uma notícia aí há 3 semanas endeusando aquela Galisteu, dizendo que é uma mãe exemplar porque estava amamentando com os seios rachados. E as pobres? Se ela é uma mãe exemplar porque estava amamentando com os seios trincados, e as pobres? São o quê? Nenhum lado de heroísmo aí, né? Para mídia. Exatamente. Eu acho que isso aí é elogiar o banal. Então, Luciano, foi determinado pelo governo de Minas que toda ambulância tem de ter desfibrilador. A ambulância, normalmente, na maioria dos casos, é um transporte de um paciente. Justifica essa medida? Justifica. Isso não vai fazer com que se reduza o número de ambulâncias colocadas à disposição do povo, não? Não, isso é necessário. Existe equipamento que precisa ter, né? Não é igual foi colocado, a ambulância não é apenas um transporte, é o primeiro atendimento. Então, o atendimento começa ali e vai sendo feito o atendimento durante todo o percurso. Então, ela tem que ter equipamento. Então, equipamento e pessoal que saiba treinado. Manipular o equipamento, senão não adianta. Treinado, senão não adianta. E a lei também exige o pessoal treinado. Nós já vimos melhorou. isso, né? O paciente, até em futebol a gente viu, né? Tinha lá a ambulância, tinha um desfibrilador e o cara Nem sabia mexer. não sabia nem abrir, não conseguiram abrir a ambulância e se abrisse não sabia como é que Aliás, funcionava. foi o aparelho. preciso o Serginho, que jogou no Nacional e depois estava no São Caetano, morrer para Alertar. acordarem sobre a necessidade do desfibrilador com pessoas em condições de usá-lo. Mas né? é sempre assim, né? É sempre assim. Precisa exatamente. acontecer alguma coisa ruim para poder agir. Se bem que, se não for assim também, às vezes o povo não aceita, né? Porque uma determinação como essa de obrigação de ter o desfibrilador dentro de uma ambulância, se não tivesse acontecido algum caso, os próprios donos de ambulâncias iam espernear e entrar na justiça para não serem obrigados a ter o equipamento. Né? É aí que entra o problema preventivo. Tanto que é difícil, né? Você sabe que precisa, se antes de acontecer você determina que precisa ter, como não tinha acontecido nenhum caso, você é criticado. Exatamente. Gastou demais. Eu, por exemplo, trabalho também, sou voluntário numa ONG da comunidade Nova Jerusalém, que é de dependência... Que faz um trabalho maravilhoso, a de dependência instituição. química. Eu fui presidente da outra gestão, agora sou vice lá, mas dou um apoio na parte médica. Que quando eu entrei, eu fiz como obrigatório alguns exames básicos para entrar. E o paciente dependente muitas vezes tem tuberculose, ele pode ter. Então tem alguns exames básicos, doenças venéreas, que precisam ser feitos, porque eu não posso colocar em risco quem está lá dentro. Né? São exames obrigatórios, básicos, simples. Quando eu estabeleci isso, fui extremamente criticado, porque eu estava dificultando, gastando, onde já se viu e tal. Daí uns 3, 4 meses, o Estado que está organizando melhor essa parte de tratamento de dependência estabeleceu como obrigatório. Aí as outras comunidades tudo correram atrás e a minha própria comunidade reconheceu que realmente era necessário. Né? Mas é o preço da prevenção. A prevenção, ela muitas vezes não é reconhecida. Precisa acontecer um problema para o pessoal perceber que era necessário. Doutor, essa determinação ou essa disposição do Ministério da Saúde agora de criar leitos hospitalares para dependentes químicos está dividindo os especialistas. Não quanto à necessidade ou não do leito, mas porque entendem que o governo está caminhando
para a liberalização das drogas. Qual a sua opinião sobre isso? A droga seria melhor, entre aspas, óbvio, ter controle, estar liberada, mas ter o controle de venda, ter pontos oficiais de venda, ou a coisa funcionar do jeito que está? Uma psicóloga me disse que, com todas as restrições, funcionando ou não, já existe aí batalhões de dependentes químicos nas ruas, que se houver a liberalização, a tendência é piorar. Qual a sua opinião sobre isso, já que o senhor tem esse trabalho lá na comunidade Nova Jerusalém? Eu tenho esse receio. Eu acredito que a liberação pode piorar. Acredito que pode piorar. E a gente tem que acreditar atualmente na prevenção e no tratamento, porque para eu falar em liberação, eu teria que chegar à conclusão que a prevenção e o tratamento não foram suficientes. Só que o problema é que não se foi investido ainda o suficiente para se falar que isso não daria resultado. Então, eu prefiro trabalhar com a hipótese de que nós precisamos prevenir mais. Quer dizer, nós temos um trabalho na comunidade, ele é terapêutico, ele é de recuperação de quem já está com problema. Mas nós não temos um grande trabalho na cidade de prevenção. Inclusive, é uma ideia da Unimed, nós estamos discutindo isso internamente, de talvez chamar a prefeitura e chamar outros órgãos, fazer um grande trabalho social de prevenção, junto a escolas, né? A gente disponibilizando profissionais. É um estudo que nós estamos fazendo, é uma vontade nossa. O Dr. Sétimo, presidente da Unimed, já me manifestou também que ele tem muita vontade de fazer um trabalho social nesse sentido, junto às crianças, aos jovens, porque a gente sabe que isso não é feito com a grandeza que deveria. Sim. São medidas paliativas. Paliativas, pequenas, não é uma coisa grande. Então, eu prefiro trabalhar com essa hipótese. Eu acredito que se a gente fizesse um trabalho mais sério, a gente ia resolver melhor esse problema. Bem, nós estamos aqui nos finalmente do programa e eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. Se os senhores precisarem de um médico para uma situação grave, os senhores teriam coragem de procurar um recém-formado? Seu coordenador, acho que você poderia responder primeiro. O recém-formado, ele tem todas as condições básicas de atendimento. Ele Agora, pelo menos recebeu instruções para isso. Recebeu instruções e ele tem condição mínima de saber que em determinados casos ele não teria experiência para estar resolvendo. Então ele teria condição de ver que é um caso para um médico de mais experiência. Eu hoje, formei em 88, vamos fazer as contas aí, quantos anos eu tenho de formado? Já perdi as contas. 22, né? Determinados casos, se for necessário, eu tenho colegas que eu vejo com mais experiência que eu em determinada situação. Então, se eu ver que é um caso para um colega mais experiente em determinada situação, não tem o menor constrangimento de encaminhar. Então, assim, nenhum médico tem experiência suficiente para tudo. Tá? Então, como todas as áreas profissionais. Claro. Professor Amílio. A experiência, aquilo que eu falei na última aula, né? A experiência, o farol ilumina para trás e para frente também. Então, essa iluminação traseira da ré é necessária. A outra também, é o que ele falou. Coisa simples, que resolve aí. Agora, um caso grave, gravíssimo, que exige, às vezes, a experiência até manual, né? Um indivíduo que tem a mão, vamos supor, no caso de cirurgia. É claro que um cirurgião que operou 2.000 casos tenha mais habilidade do que quem operou 10. Experiência é tudo na vida, né? Com certeza. Olha, a todos vocês, muito obrigado pela audiência, ao doutor Luciano pela presença, professor Amílio. Eu só queria fazer um comentário. Saiu na Folha de São Paulo, pesquisa, 2 aspas, né, que o indivíduo só de levantar e sentar 2, 3 vezes já tenha fazendo preparo cardiovascular. Conversa fiada de jornal, porque o melhor pesquisador brasileiro nisso deixou claro, para o indivíduo ter melhoria cardiovascular, exercício durante um certo tempo, tem um X dele, né, e por tempo prolongado. Não é fácil levantar da mesa e sentar e ali tomar cafezinho, que o indivíduo vai. Então, estudo publicado, feito na Austrália. E a propósito, professor, no próximo programa nós vamos abordar aqui a questão da respiração boca a boca, que foi banida do primeiro socorro. Até nós já comentamos então, isso. Mas agora o é SAMU, oficial. por exemplo, já adotou isso. Está eliminada a respiração boca a boca.
A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Até a próxima quinta, se Deus assim o permitir. Apoio Cultural Unimed.